Olá pessoal, está no ar Engenharia na TV, um programa com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná e realização da Senarag, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Arapongas. Engenharia na TV. Oferecimento a Senarag, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Arapongas. E CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná. Olá pessoal, estamos iniciando Engenharia na TV. Hoje, novamente, estamos aqui com a doutora Berenice, o Itamar, e nós vamos falar da continuidade num tema muito importante, que é a patologia em edificações e, particularmente, com o tema infiltrações e umidade. Tudo bem, doutora? Bom dia. Obrigado pelo retorno aqui conosco. Dando continuidade ao tema, em função das últimas chuvas, né, e dos problemas de umidade que se vem tendo na região aqui, nós vamos dar continuidade, então, a este tema. Ok. Itamar? Fauzi, quero agradecer aqui já, de antemão, aqui a doutora Berenice, pelo programa anterior, e esse que vai vir aqui, que é muito interessante. E não é só os casos dessa chuva, porque a questão de umidade e infiltração, isso já é da cultura nossa, o pessoal não se preocupa muito, sabe? E tá uma umidadinha aqui, depois vai lá, tira, então, mas aí agora vai mostrar o problema é sério, né? E que a gente tem que tomar providência, senão, futuramente, o pepino é bem grande, né? Então, doutora, nós estávamos no programa passado, nós falamos já alguma coisa, já demos abertura, né, nesse tema, né? E eu sei que hoje você trouxe muito mais para nós a respeito disso. Por favor, a Câmara nossa, o nosso programa está à sua disposição para você expor para nós. Obrigada, então, novamente. É um prazer estar aqui. Espero contribuir, né, com essas informações com respeito à umidade. Então, o que se vai falar hoje realmente tem a ver muito com as patologias associadas aos problemas de umidade. Então, nós trouxemos alguns slides, então, continuando, né, patologia nas construções. Só relembrando os tipos de umidade que nós temos nas edificações, né? Então, nós vamos ter em todas as edificações a umidade da obra, a umidade ascensional, a umidade por condensação, por infiltração e a umidade acidental. Pode passar. Então, nessa ilustração que a gente até trouxe na semana passada, se pode ver um esquema, um croquis de uma habitação, onde os diferentes tipos de umidade que interferem nessa habitação. Então, a gente vai ver na nossa própria casa que nós podemos ter todos esses N tipos, né? Não podemos ter problemas como fissuras de recalque em função do lençol freático, da compactação do solo, por solos não muito bem compactados, e aí chove um vazamento e nós teremos recalque de fundações, algumas vezes em função de umidade, ou seja, de chuvas que... O que aconteceu ultimamente é que realmente muitas casas aí acabaram trincando as paredes justamente porque, por causa de infiltração, muita chuva infiltrou e as fundações cederam, né, alguns dos casos, e muitas casas trincaram por esse motivo. Então, como a gente pode ver, né, nesse mesmo esquema aí, nós podemos ter problemas de vazamento, então, começando pela cobertura. Nós podemos ter problemas nas telhas, né? E entrar água e nós temos problemas de umidade pelas telhas. Pelas paredes, nós podemos ter tanto infiltrando água, né, do baldrame para ascensional na parede, como a gente pode ter um elemento, por exemplo, um bloco de concreto, um elemento muito poroso, e entrando água pelo bloco, se esse bloco não tiver revestido. Nós só fizermos uma pintura em cima de uma parede de bloco, por exemplo, de concreto, que é um material... Não foi feito impermeabilização. Não foi feita impermeabilização, nem o revestimento da parede, por exemplo. Nós podemos ter manchamento, depois nós vamos ver umas fotos, onde há manchamento na parede. Por quê? Porque o bloco só foi pintado.
E o bloco é um material poroso. E essa água ela é absorvida pelo bloco, causando manchamentos nas paredes. Nós podemos ter por condensação, que a gente já falou no outro dia, que tem a ver muito com o projeto. Então, eu volto a insistir na questão do projeto, da dedicação do profissional no projeto para depois ir para a obra. Se evitaria muitas desses problemas de umidade. A infiltração pelas aberturas. Se tem visto muito essa patologia. A entrada de água pelas esquadrias, por uma vedação inadequada ou uma vedação deficiente. Né? Depois também nós vamos ver, por exemplo, peitoris onde não é feito pingadeira ou é feito pingadeira e a água entra pela esquadria. Então, vocês podem ver que a água é um dos maiores causadores, e por isso que a gente trouxe e insiste aqui, um dos maiores causadores das patologias construtivas e também algumas vezes estruturais. Porque o problema do recalque pode ser gerado por água e gerar um recalque, uma patologia que vai afetar a estrutura. A corrosão de armadura, que é um problema que pode gerar uma patologia estrutural e que realmente está vinculado à entrada de água. Só um detalhezinho. Quando você falou da cobertura, não sei se foi esse mês passado, tal, nós comentamos sobre cobertura aqui, que muitas vezes as pessoas também têm que ter cuidado quando contratar o pessoal para mexer com o telefone, colocar uma antena na televisão, ou fazer uma limpeza de caixa d'água, as pessoas sobem, quebram, infelizmente quebram, não falam nada, colocam a mesma telha no lugar, põe certinho e sai fora. Você só vai perceber quando chover. Né? Então toma cuidado quando o pessoal lá pergunta o pessoal, orienta a pessoa, você vai subir, se quebrar, por favor, me avisa. Tem no meu beiral uma telha, tira ela do beiral, coloca lá e deixa assim no beiral sem, que aí eu vou lá, sei que está faltando. É só avisar que quebrou a telha. Isso é uma coisa que depois, quando se for dar um enfoque em impermeabilização, se vai falar, por exemplo, dessa questão. Eu vou colocar uma antena de... antena de TV, alguma coisa que se vai fazer na parabólica, qualquer tipo de antena. Se a impermeabilização já estiver feita, a gente tem que tomar muito cuidado, porque todos os chumbamentos podem gerar o quê? Vai fissurar, vai danificar. Você diz quando eles estão colocando ela no piso, né, impermeável das edificações. Claro, o certo seria a gente, dos prédios, né? A gente deveria projetar que vai haver uma antena. Existem muitos prédios que são projetados, já deixam lá os mastros, né, para receber as antenas. Já existe bastante disso, mas isso realmente é do projeto. Né? Aquele projeto bem feito, com certeza, exatamente, já prevê esse tipo. Aí nós não furamos a impermeabilização. O problema é instalar posteriormente, a gente acaba, né, furando essa impermeabilização que já existia. Se não for feita uma impermeabilização bem feita após, quer dizer, garantir a estanqueidade, nós vamos ter... mas a minha laje é impermeabilizada. Não, ela é impermeabilizada. Até ser perfurada. Só que depois ela foi perfurada posteriormente, né? E a água, daí ela descobriu um meio e ela descobre mesmo. E ela descobre. E o que você falou também é verdade. Da manutenção, por exemplo, e não pisar, né? Ou seja, não subir no telhado no local adequado. Isso também. Vai muito da conscientização do profissional, né, Itamar? Aquele profissional que está fazendo algum reparo em cima de telhados, de coberturas, ele tem que ter a consciência de exatamente o que o Itamar falou. Quebrou? Avisa que quebrou, ou tira daqui, põe ali a telha, se não tiver outra telha reserva, mas não deixa o mal alastrar. Infelizmente, tem muitos que não... Eles sobem, quebram... Quem sabe, está aqui o alô para eles, né? Agora, por favor... Não, fala para o povo cobrar, subir, cobrar e marcar. Quem subiu lá, se quebrou, se começar a dar vazamento, chegar lá, tá a telha quebrada, sabe quem foi. Vai lá reclamar, você vai lá arrumar. Quer dizer, não só arrumar a telha, não. E vai com as despesas também. As despesas, lógico. Que houve... Os danos, né, na pintura, tudo. Outro dia aconteceu, até foi no meu prédio, que eles foram instalar um parquinho, né?
e a laje está impermeabilizada, porque tem 2 subsolos, né? Então, a laje que é a cobertura do primeiro subsolo, ela está impermeabilizada, instalaram o parquinho, mas quem instalou perfurou a impermeabilização, inclusive colocou um parafuso que ele entrou na laje e aí caiu um pedaço da laje no carro de um morador no subsolo 1. Com isso, teve um prejuízo, a pessoa que instalou, ele teve um prejuízo maior do que um lucro, do que ele estava oferecendo. Por quê? Porque talvez o operário não tivesse treinado para aquilo, não fosse mostrado para ele, bom, mas se você vai perfurar, você tem que perfurar com tanto de profundidade, por quê? Porque senão você vai perfurar a impermeabilização. Então, teve que ser refeita, aberta uma área maior, para ser colocada uma manta, para fazer com que houvesse uma ligação do existente com o que foi perfurado. Então, vocês veem que são coisas simples, não são coisas complexas, né? Mas, por exemplo, o projeto ele é fundamental. Porque, por exemplo, nessa questão do chumbamento de antenas, de telefonia, né? Ele deveria estar no projeto. Mas não está, se pode resolver, desde que se faça uma impermeabilização correta, se contrate um profissional que realmente seja um profissional da área, né? Então, já contratando alguém que mexe com impermeabilização, que realmente sabe trabalhar com esses materiais, porque não adianta eu ir na loja de materiais de construção, comprar uma boa impermeabilização, se quem vai executar não sabe executar aquele material, né? Bom, aqui são alguns casos, essa é a umidade da obra, aqui a umidade ascensional. E essa linha proveniente da onde é essa aqui, ó, se a gente olhar o esquema que está ao lado, vocês vão ver a correta aplicação, o que deveria ser feito. Muitas vezes a gente é chamado e tem essa umidade e pergunta para o proprietário ou para o engenheiro, né? Foi feita a impermeabilização? Foi. Mas foi feita a impermeabilização na viga baldrame, naquele azulzinho escuro lá. Certo. Só, né? Aí o solo, se a gente olhar pelo meu lado direito aqui, o solo ele está acima da viga baldrame. Está na parede já. Já está na parede. Está na alvenaria. Né? Então, não adianta só impermeabilizar a viga baldrame, porque essa água ela vai subir, né? Vai subir por capilaridade, ó, como está naquela mancha lá. Certo, então, o correto seria nós impermeabilizarmos as fiadas de alvenaria, pelo menos até quase 1 metro, né? A argamassa que está unindo a alvenaria, ser uma argamassa com um aditivo impermeabilizante. E evitar o cal nessa massa também. Né? Isso eu já ia falar. Isso é aqui muito importante. Viu, nós comentamos, também foi aqui, nós falamos sobre isso um pouco, e até falamos justamente isso. E mais ou menos 60, 80 centímetros de alvenaria, ela ser só com areia e cimento. Até no reboco também areia e cimento, nada de cal, não se usa a cal dessa parte, justamente para isso, né? E por o aditivo, né? Que nem você está falando para impermeabilização nessa massa. Nós comentamos sobre isso aí, e gostaria que você, como é da área, dá mais uma... Então, se a gente voltar nesse... Ó, você pode ver a altura que está subindo aquela água, tanto no de cima quanto no de baixo, né? Então, ela geralmente consegue subir até 80 centímetros. Ela não vai subir mais do que isso, porque é como que a tensão da água consegue subir pelos poros que se tem ali. Então, nessa altura, a gente deveria ter um ambiente impermeabilizado. Então, não adianta só gastar dinheiro você impermeabilizar só a viga baldrame, né? A lateral e a cabeça ali. Agora eu faço uma pergunta para você. Como que ele vai impermeabilizar a parede? Ele pode fazer tudo, mas se não tem como ele impermeabilizar o baldrame, como que vai? É porque ela vai subir do mesmo jeito, né? Posteriormente, então, aconteceu? Então, depois que... depois, por exemplo, agora está o caso ali, o cara não fez essa impermeabilização. Aquela parede que estava ali, por exemplo... Não, ela não fez a impermeabilização do baldrame, ela não fez, nem da parede. A umidade subiu. Agora ele quer arrumar, por exemplo, puxa, eu vou ter que consertar isso aqui. Como que ele vai consertar? Ele vai consertar a parede? Tudo bem, mas o baldrame ele não vai ter como fazer. Então essa umidade vai vir do mesmo jeito. Mas aí não tem mais jeito? Não, aí é isso que eu quero. Agora eu quero
Mas depois, mais adiante, até vai aparecer um gráfico, né? Do quanto a gente gasta quando a gente não pensa nessas coisas. Justamente. Né? E a gente vai ver o seguinte, tem aditivos impermeabilizantes que são cristalizantes. Então, a gente faz uns furos na parede e injeta esses aditivos, né? E eles cristalizam os poros, eles fecham os poros. Claro que isso tudo é caro, tem um custo, que se pode, não é uma solução. Primeiro eu tenho que ver de onde que a água está vindo. Descoberto isso, né, eu vou lá e posso aplicar esses aditivos, são aditivos que tem no comércio, que são aditivos, porque a gente tem impermeabilizações que são rígidas, né, que são aquelas de massa, eu coloco um aditivo na massa. Sempre que eu for usar uma impermeabilização na massa, tem que ser ou em locais, reservatórios enterrados, né, lajes que estejam enterradas, que não sofram variação térmica, porque é uma impermeabilização rígida. Uma laje que fissure, ela já não é mais um material, já deixou a função de estar impermeabilizado, já vai ser descartada, né? Então, a gente tem que cuidar muito. As flexíveis são aquelas que eu coloco na laje de cobertura, que são, elas variando a temperatura e a umidade, elas trabalham junto e não vão fissurar. Então, nesse caso, voltando a esse caso, que eu acho assim que é a maioria das casas... 90%, não, eu falei que falamos 70%, 80%, vamos por 80%. 80%, mas eu acho quase 90%. Tem esse problema aí, né? Tem. Então, o que é? É a gente impermeabilizar a viga baldrame, impermeabilizar a argamassa de assentamento. Mas vamos fazer o seguinte, quando você falar impermeabilizar, não é passar aquele pichezinho, assim, aquele pincelzinho, aquela brochinha, passar em cima e tchau. Não. Isso daí, gente, isso não vai levar a nada. Sabe? Isso daí é só gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. E outra coisa é não usar argamassa mista de cal até essa altura de 1 metro. Aliás, não se deveria usar argamassa mista nunca quando a gente está em contato com a água, com a terra. Com a terra. E umidade. Por quê? Porque a água, ela sobe por capilaridade e ela leva os sais solúveis, né? Principalmente o hidróxido de cálcio, ela gera o hidróxido de cálcio, e com o CO2, ele vira o carbonato de cálcio, que é aquelas manchas brancas. Então, eu coloco um piso de basalto, por exemplo, vamos pegar um piso de basalto, o pior é um piso de granito, né? Um granito verde, caro, um granito preto, e eu assento essas placas de granito com uma argamassa mista de cal. Mas é que eu impermeabilizei. Não pode fazer o que você quiser. Impermeabilizar vai ter todos esses materiais têm durabilidade, têm vida útil. A impermeabilização falha, a água entra, carreia esses sais, e aí ele carbonata, lixivia, que nem a gente fala, né, que é aquelas manchas brancas que aparecem. Tá vendo? Olha aí, é um detalhe importante que muitos têm essas manchas, né, em seus pisos. Sim. E não sabem por quê. Tá aí a explicação da doutora Berenice. Mas eu vi o Valzera nesse comentário aí, eu só quero pôr um detalhezinho. As pessoas têm uma mania do seguinte: piso lá fora, não, é lá fora, vou pôr esse aqui, vou fazer assim. Lá dentro, não, vou pôr bom. E ao contrário, porque lá fora que vai pegar tudo. Lá dentro, por exemplo, você não entra com sapato sujo, você não entra com... Entendeu? E nesse da tua calçada ali, é o contrário, né? Você já vem da rua, né? Então os caras fazem tudo o inverso, né? É o inverso, mas qualidade... Isso aí é falta do profissional na obra, indicando... E outra coisa, você dá tudo com cal lá fora, tudo. Você pode ver, 80% das casas ali, os pisos, os caras põem a massa com cal. Eu acho que não deveria ser. Não, é assim, ó. Agora não, agora já estão passando, já tem a argamassa e tal, mas antes era cal puro. Hoje em dia a gente tem vários tipos de argamassa industrializada, né? A gente não precisa ficar fazendo argamassa de cal, por exemplo, para assentar um piso. É bom, claro, porque dá trabalhabilidade, é fácil de trabalhar com a cal,
né? Por isso que eles gostam de rebocar tudo por causa disso. Então, nesse caso aqui, eu volto a salientar. Não impermeabilize só a viga baldrame. Impermeabilize até mais ou menos 1 metro e depois use uma argamassa simples para fazer o emboço dessa parede aí. Depois segue já com uma argamassa mista, pode ser, né? Mas sempre tomando cuidado para que realmente, nessas partes que estão em contato e que vocês sabem que a água vai subir até 80 centímetros mais ou menos, vocês coloquem e façam algum sistema impermeabilizante. Eu quero resolver, mas para eu resolver, eu tenho que cortar essa parede a mais ou menos na mesma altura, 1 metro. Corto, tiro essa argamassa que eu tenho ali e só vou fazer a impermeabilização, resolver, depois de uma época de seca. Não adianta nada nós agora, estamos todo mundo desesperado porque as casas estão tudo manchadas. Aí vai demorar um bom tempo, hein? Eu quero resolver isso já. Não adianta, vai ter que tirar, deixar um período de estiagem, essa alvenaria secar, e aí, realmente, eu fazer o reparo dessa parede. Não adianta nada a gente fazer com essa parede úmida agora. Deixa secar e daí procura um profissional realmente que trabalhe com essa área e faça isso que eu falei. Ou seja, impermeabilize até 1 metro, né? Vocês vai minimizar muito, porque a água, ela vai tentar entrar de qualquer maneira, né? Ó, toda a terra ali, ó, em cima, no esquema de baixo, ela está entrando pela parede. Se eu não fizer uma barreira, eu vou ter uma umidade que vai se manifestar pelo lado de dentro da parede, ou muitas vezes do lado de fora, mas mais do lado de dentro. Aqui a gente já viu, de condensação, isso é um problema de projeto, né? É nós gerarmos uma ventilação no projeto, garantir uma ventilação cruzada nesse banheiro, um banheiro ou uma cozinha, porque toda a umidade que se fixa na parede, depois ela vai proliferar fungos. Com certeza. No caso de banheiro, seria sempre interessante um exaustor. Tá? Se não tiver como a exaustão é tão barato, natural, porque o pessoal né? não sabe quanto custa um exaustor de banheiro, mas tem preços muito baratos. Acho que custa R$80 se você não pode ter a ventilação natural, faça por exaustão. Por exaustão. Tem muitos hotéis que a gente vai, né, que é tudo por exaustão. Não tem janela nos banheiros, é exaustão. Bom, aqui já é por infiltração. Ó, essa da minha esquerda aqui, a primeira da janela, essa é um erro construtivo grave, né? E que gera muita patologia. Vocês veem como que está o peitoril da janela ali. Naquele canto ali, é lógico que vai entrar água. Vai entrar água, essa patologia, essa umidade vai se manifestar, né, pelo lado de dentro, certo? Porque vai acumular água ali. Então, esse é um detalhe de projeto importante. Depois a gente vai ver alguns detalhes de projeto que minimizaria essa entrada de água nesse canto dessa janela aí. Depois, no de baixo, a gente vê que, novamente, nós temos problemas de estanqueidade na esquadria. A água está entrando pela esquadria e está gerando aquela umidade que está aparecendo no canto. Por que é da esquadria? Porque vocês podem ver que ela está localizada no canto da janela, certo? Se fosse pelo telhado, ela estaria mais no meio, como ela está na figura de baixo aqui, onde esse realmente é característico de um falho de impermeabilização da laje de cobertura. Por que essa impermeabilização falhou? Bom, pode não haver impermeabilização, pode ser que tenha uma coisa que é muito comum e a gente não... Isso em hotel, quando tu falou em hotel é muito comum, né? A declividade para os ralos. Ou a declividade não é a ideal, né? Não é a de projeto, pelo tamanho, pela área, né? Ou não foi feita. Também tem a questão do banheiro, tem um problema do rejunte, né? Muitas vezes os caras não esquecem de rever o rejunte porque é muito antigo, vai soltando e aquela água vai infiltrando ali, e como não é impermeabilizado,
vai embora. Mas em hotel eu acho engraçado que se você for tomar banho, uma grande maioria, a água nunca vai pro ralo. Vai em sentido contrário. Ela vai em sentido contrário. Isso, há um acúmulo da água e se houver algum falho na impermeabilização, vai gerar uma patologia de umidade. Principalmente no rejunte. Né? Não, o rejunte é uma coisa assim, a gente acha, isso é uma coisa que todo mundo tem que ficar consciente. Rejunte não é material impermeabilizante. Não é. E aí, com o próprio sabonete que se usa, os shampoos, são materiais que são materiais abrasivos, agressivos. E eles consomem o rejunte. Isso tanto o rejunte da parede quanto o rejunte do piso. Quantas patologias a gente já viu? Por exemplo, você pega o banheiro e ao lado está o quarto. E tem o guarda-roupa, né? Meu Deus. E aí o guarda-roupa começa a manchar, a cheirar, ter mofo. Por quê? Porque o rejunte, a água começa a bater na parede e ela começa a entrar água. Mas ninguém se preocupa com o rejunte. Ninguém. Todo mundo acha que o rejunte é um material impermeabilizante. Não, ele vai contribuir para dar impermeabilidade, mas ele não é um material impermeabilizante, né? Aqui a gente já vê, isso foi de levantamentos, a gente viu que em casas térreas, 41% é infiltração de água. Em sobrados, 69%. E por capilaridade, em casas térreas, 41%. Pode ver que acidental e condensação já tem um percentual menor. Então, a gente tem que se preocupar com a água que sobe, né, pelo baldrame, que é aquela que a gente vê muito, e as infiltrações. Infiltrações pela laje, ou infiltração pelas esquadrias, que são bastante comuns. Aqui é a questão da pingadeira, né? Eu posso fazer um detalhe de projeto, uma pingadeira bem feita, um ressalto na fachada, um detalhe de fachada, um friso na fachada, desde que o friso, quando eu faça o friso tenha uma declividade, né? Para fora. Para que ele pingue realmente, para ele não escorra na própria parede. Porque o que isso aqui... essa é uma patologia, por exemplo, para quem trabalha com estruturas, isso aí não é nada, né? Mas, para quem trabalha com a parte de patologia de construção, a depreciação do imóvel, ela é muito grande. Você vê um imóvel todo manchado, porque a água ela bate na parede e aí toda a poluição ela se deposita, né, na fachada, gerando essas manchas. Se a gente olhar a primeira ali, a pingadeira, olha só, eu tenho peitoril e está claro que embaixo ali, ó, eu tenho uma pingadeira. Essa pingadeira vai fazer que quando chova, a água ela vai contornar ali o peitoril e vai cair paralela à fachada, não rente à fachada. E aí não vai gerar essas manchas que tem naquela última foto ali. Ó, esses são detalhes de projeto, que o projetista... Essa é uma foto bem clássica de projeto. Vocês olhem a sequência, a primeira. Praticamente não, o friso ele está rente à parede. Vai gerar uma patologia. Agora, olhem como no lado direito, quando eu tenho a pingadeira, como eu desvio o fluxo da água. Isso é um detalhe. Mas tomar cuidado com essa pingadeira, porque tem pingadeira que o cara põe a pingadeira e a água volta, né? Sim, mas por quê? Agora, agora vamos para o próximo slide. Olhem esse aqui. Esse aqui é um prédio, né? Que isso aqui, quando essa patologia apareceu... Isso eu botei porque ela é bem clássica, né? Mas quando essa patologia apareceu, esse prédio ele não tinha 3 anos, né? Aí, ali tem o granito, né? O peitoril ali com granito. E o que se detectou? Você pode ver que as manchas elas estão na vertical,
certo? Tem manchas na vertical, que é as juntas do granito. Elas não foram bem seladas, ou foram seladas e depois, com o tempo, né, aquele silicone, ele já deixou de ser flexível, né, ficou rígido, então desceu a água por ele. Olha, são detalhes simples que a gente pode resolver. E o que aconteceu? A pingadeira, isso aqui é uma textura. Quando o pintor pintou, ele pintou a pingadeira. Ou seja, tem pingadeira. Só que a pingadeira foi tamponada com a textura. Então, ela deixou de fazer a sua função. Como isso era uma textura, e a argamassa que está na parede é uma argamassa bem rígida, certo? O que aconteceu? A água entrou e deslocou a textura. E por isso que a gente tem essas patologias aí. Entendi. Tá? Então, vocês veem que são coisas básicas, mas que acontecem, depreciam o imóvel, se é um imóvel de 3 anos, classe média alta, né, que não deveria ter essa patologia aí. Esse já é uma visão mais de perto, olha... Isso daí eu conheço bem, na minha casa tá várias partes com essa chuva lá que deu aí, infiltração do vizinho que está vindo por trás... E está subindo, né, justamente pela fundação, né? Está subindo e está... porque daí a gente justamente nessa altura, 60, 80, dizendo que só está ali estourando tudo. Quiser. E como passei ali a minha pintura ali, a textura, então ela solta, ela vira uma placa, né, solta, né? Porque, por exemplo, a textura, ela tem uns minerais, então ela é bem rígida. Aí o que acaba acontecendo? Ela acaba... Soltando as placas, né? Soltando as placas, porque a tensão da água começa a empurrar. Ó, esse já é detalhe também que a gente pode resolver. Isso aqui, o que é? Esse aí está associado 2 patologias. Uma, que é o problema do peitoril, né? Que está com uma dimensão inadequada. A outra é a fissura 45, ali não parece bem 45 graus, mas por problema de deficiência de verga e contra-verga. Essa é uma patologia também, assim como essa que acende na parte de baixo da parede, essa é uma patologia que quase todos nós temos em casa. Se a gente chegar em casa hoje e olhar a nossa janela, a maioria vai ter uma fissura. Agora o pessoal já está mudando um pouco. Mas agora... antigamente você poderia colocar 80%, também 80%, você poderia colocar, tinha aquele trinquinho ali. E fissurou, entra água. Entrou água, tu já está propenso a ter, né, mofo, se é uma parte onde tenha um elemento estrutural, a corrosão de armadura. Você falou em mofo. Qual o produto hoje, tranquilo? Olha, eu acho assim, ainda lavar com água sanitária é uma boa solução. Pura, né? Não, 1 para 3. 1 para 3? 1 para 3. E depois tirar, claro, né? Então depois lavou, limpou. Mas usa máscara, quando vocês vão passar por uma máscara, que o cheiro é forte, né? Se for um ambiente fechado ainda, muito sem ventilação, usa uma máscara e tal. Na hora de mas é uma boa solução. Deixa o inverno passar e você vai lá e faz uma limpeza nas paredes para tirar uma boa, porque ele dá ele faz uma limpeza profunda e tira o micro-organismo. Bom, então com a umidade a gente vai ter basicamente esses tipos de patologia aí. Manchas, eflorescências, que é aquelas manchas brancas. O desagregamento da argamassa, por exemplo, ela começa a se desmanchar, o descolamento da pintura e a corrosão das armaduras. Dessas aí, a mais grave em termos estruturais é a corrosão. As outras são todas patologias construtivas que não vão levar ao falho da estrutura. Porém, elas depreciam e muito o imóvel. No caso, a corrosão seria do ferro das vigas. Porque se a gente pensar, o concreto é um material muito bom. Muito bom. Quem falha não é o concreto. Quem falha é o aço que a gente coloca dentro do concreto. Por quê? Ou porque esse concreto não foi tão bem feito e deixou entrar água, né? E oxigênio e fez... então, a gente começa a ter a corrosão da armadura. Mas não é que foi o problema foi do concreto, foi da execução. Por exemplo, eu não coloquei espaçador, né? Que a norma hoje
ela é bastante rígida nisso daí. Então, dependendo da onde a minha obra estiver, vamos supor que vocês, aqui eu acho que tem usina de álcool, né? Aqui perto. Na região tem. Na região. Tem... Ambiente muito agressivo, né? São Pedro Ivaí. Então, por exemplo, em usinas de álcool, o ambiente é muito agressivo. Então, esse concreto ele tem que ser projetado e dimensionado para esse ambiente. Tem que ser colocado espaçador, senão a água vai entrar, né? Vai carbonatar aquele concreto e vai corroer a armadura. E no caso também, que a senhora já disse, você já disse, né, Berenice, no programa anterior, a exposição da ferragem, né? Ah, sim, As formas mal executadas, onde a ferragem fica o Gilberto, sem cobertura. O Gilberto também falou sobre isso aí, justamente com o espaçador também. E também até o Dedé, antigamente se usava aquele caranguejinho, né? Pegava um ferrinho lá e fazia o caranguejo. Ele falou, não, o caranguejo vai estar em contato com a terra, então ele vai ser um condutor, então não pode. Tem que ter outro tipo, que seria um plástico, mas, né? Hoje em outro dia, tipo de material, para evitar essa... Hoje em dia a gente tem espaçadores de plástico, né, de PVC, né? Mas vamos supor que a gente não tenha, nós estamos lá no interior aqui, não tenha como comprar. Pega uma caixinha de fósforo, né? Faça uma argamassazinha de cimento e faz os areia, pontinhos, põe um ferrinho daqueles, né, para pontear a armadura e coloca e faz. O importante é garantir o cobrimento, né, a espessura. Essa aqui, eu gosto muito de colocar essa foto aqui, porque essa foto foi um trabalho que a gente fez num conjunto habitacional lá em Londrina, e aqui tem várias patologias e coisas para a gente pensar. Colocou uma esquadria de ferro, né? Informe ao morador que ele tem que dar manutenção, porque a água vai corroer esse ferro. E quando eu ver essa esquadria, ela já está entrando água. Por quê? Porque está tudo corroído, está cheio de buraco e entrou água. Aqui não tem peitoril. A água ela se acumula na parte ali da janela e corrói mais ainda a esquadria. Isso aqui foi feito com uma textura. E aí essa textura, ela craquelou. Os micro-organismos, eles se depositaram aí. Nessa parede, eu gosto muito de falar desse aí, porque é um caso muito... Essa parede foi feito o levantamento por uma microbiologia lá da UEL, um trabalho que a gente fez, tinha 21 tipos diferentes de micro-organismos. E aí que eu falo novamente que o projeto é uma coisa muito importante. A responsabilidade que a gente tem como engenheiro, como técnico, ela é imensa, porque nessa casa aqui, as pessoas tinham um problema de respiratório. Saúde. De saúde. Porque esses micro-organismos, por exemplo, parte desses micro-organismos, eles não são retidos pelo pelo do nosso nariz. E a gente respira. Então, a professora que nos auxiliou para detectar quais eram os micro-organismos, ela nunca tinha ido numa casa desse tipo. E nós levamos lá, porque ela foi nos ensinar como é que a gente coletava esses micro-organismos. Aí ela disse, nossa, agora eu entendo por que os postos de saúde, eles estão cheios de problema, principalmente crianças e pessoas de idade. Por quê? Porque nesse tipo de habitação, você gera esses micro-organismos que a gente respira e dá problema respiratório. Mais grave aqui ainda era que embaixo dessa janela, quem projetou a caixa de passagem, aqui isso é o banheiro, e a caixa, né, quando dá a descarga e toda a água do banheiro, ia para essa caixa. A caixa foi mal executada e o tubo do vaso sanitário, do esgoto, ele caía na caixa, porém, ele respingava na parede dessa caixa de passagem. Isso significa que todo o esgoto que caía ali respingava na parede. E como a gente viu no slide anterior, que tinha aquela suba de água por ascensão, acendia na parede também os micro-organismos. Então, a gente descobriu tudo isso nessa parede aí.
problema de... Essa pessoa dessa casa, ela, projeto, em um ano, ela trocou... Claro que não são pessoas mais simples, então os móveis não são móveis, né? 3 vezes o guarda-roupa, porque o guarda-roupa se desmanchava, porque a parede aí, ela estava toda mofada, né? Não tinha ventilação, a ventilação do projeto ela era deficiente, não tinha nem iluminação e nem ventilação. Então, se a gente vê o que está colocado ali, para proliferar esses micro-organismos aqui, tem que ter umidade acima de 75%, tem que ter, não, são locais que não têm ventilação, são deficientes de oxigênio e tem que ter água. Todas as patologias, na realidade, elas têm que terem água. Se não tiver água, não se manifesta, né? Então, por isso eu volto a insistir que realmente nós temos que ter esse cuidado no projeto, né? E, claro, daí a escolha de um material adequado e tudo mais. Aqui são alguns exemplos, ó, do problema do projeto do peitoril. Olha aquilo que eu falei. Essa provavelmente ela é uma alvenaria bastante porosa. Choveu, o que aconteceu? A gente consegue ver a viga, né? A gente vê bem a viga. Você vê até a alvenaria. E vê a alvenaria. Alvenaria, é. Por quê? Porque é uma alvenaria porosa, pode ser um bloco de concreto. Choveu, ela absorveu a água da chuva, manchou a parede. E aí isso é comum, Via, né? Mas por quê? Também... Principalmente essas residências que eles fazem divisas, né, de terreno, né? De terreno. Então ele faz aqueles muros de arrimo, o cara depois ele faz meio edícula em cima, tal, área de lazer e tal. O fundo dela nem pintado é, muitas vezes nem rebocado o cara reboca, só faz do lado de dentro, do lado de fora não, ele esquece. E alguns ainda acabam rebocando, só que eles não dão impermeabilização, também não pintam depois. Aí começa a dar aquela mancha dentro, eles não sabem, mas eu acabei de pintar, por que deu essa mancha toda na minha parede? Lógico, a parte de trás está sem isso aí é geralmente nas novas construções, o pessoal do lado de dentro da casa dele, tá ele faz tudo, do lado de fora do muro dele mesmo, ele não faz nada. Então fica sujeito a essa umidade violenta da chuva, né? A absorção. Então são coisas que a gente pode resolver. Lógico. É só fazer, né, um procedimento de execução correto. Fora, chapisquem a parede, sabe? Não queira economizar no mínimo, né? Tá? Chapisca a parede. É o que você comentou, chapiscar por dentro, até pode passar, mas por fora mas, professora, mas dentro da parede, assim, interno, eu posso tirar o rejunte da vertical? Tem muito isso. Hoje é sentar só com argamassa na horizontal e no vertical, internamente, não. Desde que não seja uma parede de divisa com o vizinho. Por quê? Porque se eu tiro o vertical, eu estou fazendo com que eu tenha uma passagem do som também maior. Então, até pode tirar, mas tome cuidado. E chapiscar, sempre chapiscar. Vamos no tradicional, fecha tudo legalzinho, vai gastar um pouquinho, mas é coisa mínima a mais, e você vai ter tranquilidade. Esse também, essa umidade, ela é muito comum. Esse aqui até a árvore nasceu, né? Na tal... Quanta umidade que... Próximo. Essa também em muro, muito comum, ó. Essa aqui. Essa já aparece, é uma patologia vinculada à umidade que aparece na tinta. Mas a minha tinta é ruim. Não, a tua tinta não é ruim. Né? Não deveria ser, mas esse é um problema da umidade que acaba fazendo que haja esse descolamento de pintura. Aqui a desagregação, isso é aquilo que eu falei na semana passada, onde você não espera os 28 dias, né, para pintar. Aí a minha argamassa ela está úmida, porque ela tem água. E eu não deixei, ela vai fazer com que... Ou isso pode ser tanto eu não esperar os 28 dias, quanto pode ser uma argamassa de um traço muito pobre. Como que a gente sabe se um traço é pobre de argamassa? Eu passo a mão na parede, assim, e sai areia na minha mão. Ele é deficiente em cimento. Então, é um traço pobre. Para exterior, não é um bom traço. Né? Não quer dizer que eu tenha que ter muito cimento. Não, porque até é ruim. Mas pode acontecer esse tipo de coisa aqui. Aí eu faço uma argamassa de revestimento ruim,
e compra uma tinta da bem melhor. boa. É péssimo. Dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora. Então a gente tem que ter todas as etapas bem satisfeitas, bem com desempenho em todas as etapas. Essa aqui também não é da tinta, é um problema, né? Da argamassa. Essa aí que eu queria mostrar é eflorescência, aquelas manchas brancas. Esse prédio é esse que eu conheço, hein? É em Londrina, eu conheço. Londrina, eu também conheço. Eu já fiz ali. uma inspeção. Lá você passa ali perto da Higienópolis, da JK, que fica do lado direito, é isso? Isso aqui é, um granito assentado sobre uma argamassa mista, né? Ou seja, a umidade não foi feito, nesse do lado aqui do meu lado esquerdo, não foi feito algum detalhe de projeto, isso aqui era uma fachada cega, né? Não foi feito um detalhe de projeto que desviasse a água dessa parede. Isso significa que a água conseguiu entrar, e aí nas juntas ali, entre as duas peças de granito, ela carreou os sais que são solúveis, em contato com o gás carbônico, ele carbonatou e isso aí vai cair as minhas peças? Não, não vai cair. Mas você... Só que o visual... Não, e você não tira. Tem que ser com escovação, né? Com escova de cerda dura, vai danificar o teu granito. Às vezes o cara paga R$600 um metro quadrado, uma peça de granito, para acontecer um negócio desse. Aquele outro é pastilha. Ó, você pode ver que é bem nas juntas entre linhas de pastilha, né? Bom, mas hoje em dia eu tenho argamassas colantes próprias para isso daí, pois use isso. Mas não deixe o cliente dizer assim, não, mas o meu vizinho lá usou uma argamassa colante mais barata que você está propondo. Não, mas eu estou propondo porque é externo. Mas ele quer guardar o dinheiro dele para comprar um metal mais caro, né? Vai vir as visitas. Ninguém enxerga a argamassa que tem nós falamos, né? A área externa tem que ter muito mais cuidado que a área interna. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter os dois profissionais. Eu acho que tem que ter o arquiteto e tem que ter o engenheiro, e cada um dentro das suas, né? Não contratar um construtor... Suas especialidades. Né? Não contratar alguém que não tenha um construtor ou alguém que não faça. Na verdade, ele só vai executar o serviço. Exatamente. Tem que ter alguém que acompanhe e orienta para que faça o serviço adequado, da maneira certa, correta. Aqui já é infiltração de água que já acarreta, essa sim já é um problema grave. De corrosão, né? Por quê? Porque corrói. Quando corrói, o aço, ele gera, né, tensões de tração. Então, por exemplo, o concreto, a gente sabe que ele resiste bem à compressão, mas mal à tração. Então, o que acontece? Ele expande, e a gente acha assim que ele está ganhando seção, o aço, né? Não, mas se a gente for ver, ele está perdendo seção e empurrando esse. E aí gera fissura e é progressivo. Então, aí você vai ter... Então, esse, assim, essa já é uma patologia já estrutural, grave, né? Gravíssimo, né? Gravíssimo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Decorrente, nesse caso aqui, não sei nem se é do espaçador, se tinha ou não, mas foi decorrente de um vazamento da laje. Uma infiltração. É uma infiltração de água por uma impermeabilização não feita, ou uma impermeabilização com um erro qualquer. Essa aqui eu gosto muito de colocar, porque tem coisas que a gente tem boas intenções, né? A gente faz, mas não tem um conhecimento técnico tão bom. Isso aqui é um prédio lá em Londrina, esse aqui é um dos pilares do pilotis do térreo, e havia uma fissuração típica de corrosão. Quando o pilar, esse aqui já é o pilar descascado. E aí se foi verificar que as armaduras não tinham o cobrimento necessário. Isso aqui é um prédio da década de... acho que é final dos anos 80, início dos 90. Então, a armadura estava corroída. Mas ela estava corroída, mas não se entendia por que essa corrosão ela era mais intensa, claro, no pé do pilar, porque as pessoas, os funcionários lavavam a garagem, né?
E aí, quando a gente começou a descascar, se verificou o seguinte, lá, não sei quando, refizeram a impermeabilização, porque tinha um outro subsolo e entrava umidade, né? E aí, o que aconteceu? Eles colocaram uma manta ali, e a manta fissurou. Porque o que aconteceu? Depois eles fizeram um revestimento para não ficar aparente essa manta. Então, eles subiram com a manta. Só que botou uma argamassa. Aí, nesse meio aqui, fissurou, por causa que os materiais têm deformações diferentes, e a água entrava por essa combinação ali da manta com o pilar. E aí começou a corrosão de armadura para cima e para baixo. Né? Então, a intenção foi boa, foi feita uma impermeabilização, mas essa impermeabilização tinha que ser embutida nesse pilar, aí colocado uma tela para dar reforço, e não geraria essa fissura, que ao final foi o causador, ou seja, ele propiciou a evolução dessa corrosão. Bom, aqui seriam detalhes que a gente tem que ter quando a gente vai fazer uma impermeabilização de laje, subindo numa platibanda, a gente tem que embutir essa impermeabilização. Todos os contornos de rodapé, o ideal é serem boleados, nunca retos, né? Por quê? Porque tudo que eu fizer com canto vivo vai fissurar. Se eu bolear com uma garrafa de cerveja, por exemplo, perfeito. Eu faço uma argamassa, boleio ela, o canto ali, com essa garrafa para dar... E aí eu minimizo o problema da fissura pelos cantos, pelas arestas vivas que vão formar. Não pode deixar 90 graus, então. Não. Evitar o 90 graus. É a mesma coisa que, por exemplo, você faz qualquer coisa numa clínica, num hospital... O ideal é que todos os cantos sejam arredondados. Arredondados. Se a gente olhar os pés do pilar, eu sempre falo na rodoviária de Londrina, porque eu gosto muito da execução do piso da rodoviária. Um dia me disseram, nós vamos trocar. Eu digo, para que trocar se o negócio é bom e funciona? Se olhar os pés dos pilares da rodoviária de Londrina, vocês vão ver, todo esse procedimento ele é muito bem feito. É uma granitina boleada, embutida, né, no pilar. Não tem problema. Não, claro que ela tem outros problemas, mas esse não esse foi bem executado. Foi bem executado. Então, a impermeabilização tem tudo a ver com a durabilidade. E para terminar, só vou colocar esse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico aqui mostra o gasto com a impermeabilização. Se eu tiver um projeto, eu pensar na impermeabilização lá no meu projeto, ter um projeto, se a gente indexar em dólar, seria 1. Se depois eu acrescentar essa impermeabilização no meio da minha obra, 1,2. Se eu já tentar resolver alguma coisa lá, quando eu ainda estou na obra... Não entregou ainda? Não entreguei 7. Mas se eu tiver que resolver depois... Eu já tenho lá 15 vezes mais. Então, esse é um problema muito sério. E outra coisa que eu gostaria de deixar, às vezes a gente faz coisas, como eu disse, com boas intenções, né? E a gente teve um caso, uma vez, de um levantamento que se fez lá em Londrina, que tinha um prédio indo para a rodoviária, que tinha nas sacadas uns detalhes construtivos, né? E gerou uma patologia que era engraçado. Tinham 1.200 garrafinhas dessa na fachada. Algumas fissuravam e outras não. Né? Então, e aí nós não tínhamos como, tiramos, levamos a amostra para a universidade, fizemos, e não se entendia por quê. Né? Estudamos como que o sol incidia, como que o vento, a chuva. E aí nós botamos o síndico aí atrás, porque a empresa já tinha falido, a empresa que tinha construído o prédio. E o síndico encontrou uma pessoa que tinha trabalhado na obra. Sabe o que era? Na obra eles tinham um molde desses elementos, e para não colocar material fora, nem era a época ainda que a gente trabalhava com resíduos, sustentabilidade, tudo que era argamassa que sobrava, eles enchiam aquilo lá, porque era um detalhe. E a argamassa era argamassa de cal.
e o cal atacou as armaduras. Os outros elementos, quando não tinha essa sobra, era concreto. Por isso que tinha elementos que tinham corrosão e outros elementos que não tinham. Então, isso é só para deixar uma dica, assim, se a gente for partir para esse lado, né, do reaproveitamento, a gente também tem uma responsabilidade social muito grande. Porque muitas coisas que a gente reaproveita, às vezes, elas têm elementos contaminantes. Né? E a gente tem que pensar que as pessoas que moram naquela residência, elas respiram, elas dormem ali, elas comem ali. Por isso que eu acho assim, a gente tem que pensar muito e insistir muito, principalmente as habitações de médio e alto e elevado porte, né? Não tem tanto problema, mas tem muito problema de patologia também. Mas as de baixa renda, a gente tem uma responsabilidade social como técnicos muito grande. Então, né? Portanto, nós precisamos realmente contratar um bom projeto, nós precisamos do engenheiro, do profissional especialista na obra. É isso, doutora? O nosso tempo, infelizmente, já estouramos o tempo. O Cimei está olhando ali com a cara ali que nem o Cimei. Bem, quero agradecer, doutora. Quero agradecer o Itamar também, dizer ao nosso telespectador que traremos a doutora novamente aqui para continuar com essas explanações interessantíssimas para nós, né, ao nosso telespectador. Agradecer vocês que estão nos assistindo, né, e dizer que até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado.